Pronto, está gravando. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Estamos aqui para mais um passo no ciclo de estudos, mais um passo nesse estudo da autociência passo a passo. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Simples Assis. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Vou começar contando para vocês sobre a escrita do livro. Fica esse registro, eu acho que eu nunca falei. Né? De vez em quando eu estou conversando com alguém por algum motivo de autociência, né? Às vezes eu estou conversando com um aluno por causa de uma questão que o aluno tem, às vezes com um oficineiro, também por uma questão que o oficineiro tem, ou uma dúvida. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa que não é oficineiro, mas está conversando alguma coisa. Enfim, em qualquer uma dessas circunstâncias acontece muitas vezes de eu explicar alguma coisa. Aí eu penso, ou às vezes de improviso, né? A pessoa fala alguma coisa, eu penso e explico o meu entendimento. Então, o Simples Assim aconteceu isso. Eu estava explicando aquela questão que está lá no livro, né? Tem um banner da oficina que fala isso. Todo o universo inteiro trabalha a seu favor, só você trabalha contra. E eu estava explicando essa questão para uma pessoa. E aí eu fui explicando, conversando, e aí achei legal o que eu estava explicando, achei que eu poderia expandir para mais pessoas terem esse entendimento, além daquela pessoa com que eu estava conversando em particular. E aí, escrever o livro Simples Assis foi eu fazendo isso, foi eu pegando uma explicação que eu estava dando no particular e ampliei para o coletivo. Isso acontece com vários livros da oficina. Vários foram assim. Às vezes começou numa conversa particular, se tornou um livro. E por isso que eu boto vocês também para conversar sempre em grupo. Porque quando vocês estão conversando comigo em grupo, vocês não têm muita noção e nem dá para ter tanta, mas a conversa que a gente está tendo está servindo para várias pessoas. Então é muito importante sempre conversar em grupo, né? Quando a gente está nos estudos, ter as conversas em aberto. A lousa é para isso, né? Para que a gente converse ali, eu converso com alguém, mas quando eu estou conversando com alguém em particular, aquela conversa está servindo para todos, ou para vários. As perguntas também, vocês perguntam, aí as perguntas vão para o site. Basicamente, todas as perguntas que estão no site, sei lá, não sei, não posso falar aqui 100%, mas em torno de 100%. Se não é 100%, é 99%. São conversas que aconteceram em particular, perguntas particulares, né, que acabou servindo para todo mundo. Perguntas do livro ali, aí vai se produzindo o conteúdo da oficina a partir da oportunidade que cada um dá de investigação. Muito bem, então foi assim, né? O livro Simples Assim surgiu assim. E aí tem o negócio de estar ligado ao Assis, né? Porque veio dessa frase, né? É dando que se recebe. Antes de eu pegar essa frase para falar da questão, eu usava a outra frase, né? Em cofre nada se guarda, em cofre se perde a coisa de vista. Que é a mesma ideia. Só que um dia eu me dei conta que é dando que se recebe estava na oração do Assis e ninguém via, né? E outra, vocês percebem que eu meio que subvertia o entendimento da frase, né? Porque tem um pronome, eu acho que chama pronome reflexivo, né?
se. É dando que se recebe. A interpretação coloquial dessa frase é: eu vou dar e alguém vai me dar de volta. Então é a ideia da barganha, né? Eu vou dar 10 balas aqui e aí amanhã eu vou receber 10 balas. Uma ideia assim, né? E eu peguei esse se da frase, é dando que se recebe, e transformei num pronome reflexivo, que seria mais ou menos assim: é dando que recebe se, ou é dando que você se recebe. Aí essa pegadinha aí que faz toda a diferença. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque é dando que se recebe, ou seja, dou 10 balas hoje, recebe 10 balas amanhã, é um pensamento materialista, né? Você dá um pouco de matéria e você ganha outro pouco de matéria. O que tem uma lógica também, né? Agora, dando que se recebe, você se doando que você se autorrealiza, que é o que a gente vai conversar hoje, o que está explicado no livro, é outro entendimento, é um entendimento metafísico, não é entendimento físico, não é materialista. Muito bem, então vamos lá conversar sobre isso, já contei aqui. Então, aí eu percebi essa frase, lembrei do Assis, em verdade, vos digo, eu ia falar das duas frases, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Aí eu ia falar do é perdoando que se é perdoado, porque é a mesma lógica, mas eu achei que ia engavetar uma coisa na outra, se eu escrevesse as duas. Ia ficar 2 temas no mesmo livro, embora eles sejam similares. Aí, um outro momento, eu posso escrever sobre é perdoando que se é perdoado. Mas aí acabou ficando só sobre é dando que se recebe. Muito bem, então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês levantem a mão aí para dar a opinião de vocês sobre a pergunta, né? Pensa na pergunta e veja qual é a sua resposta. Eu vou, agora, nessa abertura aqui, compartilhar um pouco de ideias com vocês, um pouquinho a mais, para expandir, e algumas experiências minhas. Porque o livro foi bem claro também, né? Aí depois, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem conversar, a gente vai nessa. Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte. Imagine que você queira uma maneira infalível de aprender algo. Assim, imagine que é o seu caso. Esse caso é com você. Você quer aprender uma determinada coisa, determinado assunto, uma determinada matéria. Pode ser qualquer matéria. Pode ser biologia, pode ser aprender a jogar xadrez, pode ser aprender computação, qualquer coisa que você queira aprender. Você quer aprender aquilo e você precisa de uma maneira infalível para que você aprenda. Você precisa desenvolver uma estratégia infalível para que não tenha outra alternativa senão você aprender. Você vai aprender ou vai aprender. Não tem jeito. Você aprende ou aprende. Que estratégia seria essa? O que você faria para que você inevitavelmente aprenda algo? Temos o João aqui. Espera aí, João, que eu vou colocar o fone primeiro para evitar a microfonia. Pronto, estou com o fone agora. Vou liberar. Está liberado, João. Boa noite. A estratégia é praticar. Ok. Tá aí a sua resposta. Vamos continuar vendo se alguém mais tem resposta. Depois eu continuo.
com o meu raciocínio aqui. Alguém mais tem uma resposta? O João falou que a estratégia é praticar. Isa. Pode falar, Isa. Clica mais uma vez. Isso. Ok. Boa noite, Bernardo. Boa noite, pessoal. Eu tenho vontade de aprender francês. Então, eu penso que a estratégia é estudar. A minha estratégia para especificamente esse propósito seria estudar. Beleza, Isa. Alguém mais? A Juliane tem uma resposta também. Tá liberado, Julie. Só você clicar aí mais uma vez. Oi, Estranho. Agora você subiu aqui na lista. Oi, Ju. Tá tudo bom? Tudo bom. Eu acho que para aprender uma coisa que eu quero aprender, eu tenho que conviver com aquilo que eu tô querendo aprender. Tipo, eu quero aprender inglês igual a Isa falou, aí eu tenho que conviver com a língua inglesa em vários momentos da minha vida. Enquanto eu estiver convivendo com o inglês, eu tô aprendendo inglês. Beleza. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? A imersão. Valeu, Julie. Quem mais? Quem mais? Não se preocupe de falar uma resposta que você não tenha. Ah, não sei se é isso. Tudo bem. Fala o que você acha. Ó, Francisca primeiro, depois a Vivi. Boa noite, Francisca. Clica mais uma vez aí. Boa noite. Boa noite, Então, Francisca. eu sinto assim que é o querer, porque quando eu quero algo, eu me motivo a fazer, a aprender. Quando eu não Legal. quero, dou um jeito de dissipar, me desligar, né? Então, é assim, o que motiva é o querer, verdadeiramente. Valeu, Francisca. Bom demais. Grato pela colaboração. Vamos ouvir a resposta da Vivi. Tá liberado, Vivi. Viviane Pereira. Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, para eu aprender algo, eu geralmente busco conteúdos relacionados àquilo que eu quero aprender. Tá certo. Valeu, Vivi. Então vamos lá. Mais alguém? Acho que já tá bom, mas se alguém quiser falar, isso. Adila. Pode falar, Adila. Clica aí mais uma vez. Que nem a Julie falou, aprender, mas não só aprender, entrar em contato, mas não só entrar em contato. A repetição, né? Beleza, Adila, valeu. Tem que repetir o que você está aprendendo. Muito bem. Vocês todos erraram. A Juliane há tempo. Vai lá, Juliane, dá tempo de... Diga. Tem que clicar mais uma vez. Eu lembrei de uma coisa, né? Porque eu já estudei muito isso, né? Já pesquisei sobre isso. Aí eu lembrei que tinha também uma questão relacionada ao sentimento, que quando a pessoa sente alguma coisa com aquilo, aí ela aprende mais rápido. Se você vai sentir raiva, porque você errou aquele negócio, nunca mais você esquece daquela raiva que você sentiu. É verdade. Não, tudo isso que vocês falaram, eu concordo em relação ao aprendizado. É que eu estou fazendo essa pergunta para a gente entender a lógica franciscana através dessa pergunta. Então, a resposta que vocês deram, não é que elas não fazem sentido, não tem a lógica. Tem, e que não tem a ver com a aprendizagem. Tem. Mas é que minha pergunta tem a ver com a lógica franciscana. A minha pergunta foi assim: você precisa aprender alguma coisa e você tem que criar uma maneira infalível que você vai ter que aprender.
para não ter jeito, não ter para onde fugir. Esse que é o ponto. Porque se você fala assim, eu tenho que prestar atenção, mas você não presta atenção. Eu tenho que repetir, mas você não repete. Eu tenho que estar imerso no conteúdo, mas você não imerge no conteúdo. Então tem que ser uma coisa infalível. O Anderson acho que sacou aqui, vamos ver. Pode falar, Anderson. Ensinar? Aí, Anderson, muito bem. É isso mesmo. Mas você deu uma dica boa aí, professor. Valeu. A maneira infalível, se você quiser aprender uma coisa, é se colocar na posição de professor. Você pode ser o mais burro que for. Você pode não saber nada daquela coisa que você vai ensinar. Mas se você se colocar na posição de professor, você vai ter que saber. Porque você não consegue ensinar uma coisa da qual você não entende. Como é que você vai dar aula de matemática se você não sabe matemática? Agora, se você se colocar na posição de ser professor de matemática, acabou. Você vai ter que aprender matemática. Se você tem que ensinar violão, se você se coloca na posição de professor de violão, você não sabe tocar violão. Como é que você vai dar aula de violão? Impossível. Você não consegue dar aula de violão se você não souber tocar violão. Você vai falar o que para o aluno? Faz a nota, você não sabe nem as notas. Faz um, né? Se você já sabe, faz um dó maior. Aí, como é que é o dó maior, professor? Aí você vai e faz o dó maior no seu violão. O aluno olha para você e ele aprende a fazer o dó maior que você está fazendo. Então, o pré-requisito para você ensinar qualquer coisa é você saber. Você precisa saber o que você vai ensinar. Então, quando você se coloca na posição de professor, você se colocou numa posição onde você vai ter que, inevitavelmente, aprender a coisa que você... Aquela coisa, aquela matéria, aquele assunto. Seja qual for, seja tocar violão, seja jogar xadrez, seja matemática, seja francês. A Isa, você falou que você tem vontade de aprender francês. Se você tiver que ser professora de francês, acabou. Você vai ter que aprender francês. Mas vai demorar. Tudo bem, pode ser que demore um pouco até você aprender um pouco de francês, mas você só vai conseguir, se colocando na posição, você vai inevitavelmente ter que aprender francês, porque para ensinar você precisa saber o que você vai ensinar. Eu já fui professor de inglês. Eu dava aula, como é que é? Chama one-to-one. One-to-one é quando você vai na empresa. Eu já dei aula em escola também, que era uma classe, tinha vários alunos. Mas eu dei, maior parte do tempo que eu fui professor de inglês, eu dei aula one-to-one. Então, eu ia na empresa, aí tinha o aluno, e a gente ia lá na sala de reunião, e eu dava aula de inglês para o aluno. E quando eu comecei, eu era um péssimo professor. Eu olho para trás, né, eu lembro que falava assim, porque passado 1 ano, 2 anos, eu melhorei. Porque eu não tinha didática. Eu sabia falar o inglês, por isso me deram o emprego, mas eu não tinha, a minha didática era péssima, no começo, né? No começo, quando você está ensinando, geralmente você usa um livro, mas no começo você não conhece o livro. Passado 1 ano, você sabe o livro de cor e salteado, todos os truques do livro e tal. Várias coisas que você pega da pedagogia conforme você vai ensinando. Então, eu falava, nossa, eu tenho dó dos meus primeiros alunos, porque eles não sabiam como o professor deles era ruim. O professor deles era horrível, mas eles não sabiam, né?
olhando em retrospectiva também, na hora eu sabia que eu não estava sendo muito bom, mas não sabia quão ruim eu estava sendo. Só mais para frente que eu fui perceber. Mas, enfim, o fato de eu me colocar na posição de professor fez com que eu dominasse aquilo que que eu tinha que ensinar. O idioma, as formas de ensinar o idioma e tudo mais. Aqui, na oficina, a mesma coisa. Eu sou professor de autociência da oficina. Hoje em dia eu sou um professor muito melhor do que eu era no começo. Assim, cada vez eu percebo, cada ano eu fico mais traquejado. Eu entendo mais da matéria que eu estou ensinando e sei conduzir melhor a transmissão do que eu estou ensinando para os alunos. Se bem que não é um ensinar, né? Fazer esse parênteses. Porque a autociência, você ajuda a pessoa a despertar, a perceber. Não é que nem uma coisa onde você passa autoconhecimento você não passa, né? Conhecimento você passa. Mas autoconhecimento não, você ajuda a pessoa a perceber nela mesma. Enfim, fecha parênteses. Então, me colocando aqui na posição de professor, eu tenho que dominar isso para poder passar. E aonde que entra a lógica franciscana? Aí, exatamente, é dando o que se recebe. Não é? Como eu tenho que dar indicações, lá quando eu era professor de inglês, ou agora, professor de autociência, como eu tenho que dar indicações, eu tenho que dar clareza, eu tenho que dar discernimento, eu tenho que passar as práticas, como é que se pratica a autociência, como é que funciona a criação da realidade, como é que funciona a natureza humana, para você poder praticar, ser o melhor criador de realidade, para poder praticar autoanálise. Ao ter que doar isso, eu sou o primeiro a receber. Então, eu sou, sem sombra de dúvidas, o maior beneficiário da oficina. Ninguém recebe mais da oficina do que eu. Ninguém. Quem vem aqui, se está no ciclo de estudos, recebe durante um ciclo de estudos. O ciclo de estudos já tem o quê? 7 rodadas? Então já tem 7. Eu faço o ciclo de estudos todo ano. Então, todo ano eu estou recebendo. Ninguém recebe mais do que eu. Vai ser fominha, né? Eu converso com todos os alunos. Eu recebo de todos os alunos. Recebo de várias formas. Vou dar um exemplo para vocês. Recebo tanto que todas as vezes que eu recebo uma pergunta de um aluno, porque eu recebo a pergunta, eu estou na posição do professor, eu tenho que esclarecer aquilo. Se não está claro para mim, eu tenho que olhar para mim, praticar autoobservação, para poder esclarecer para o aluno. Na hora que eu olho para mim, eu falo, nossa, essa pergunta é interessante, mas como é que é mesmo? Aí eu olho para mim e tal. Fico fazendo autoobservação, esclarece, aí eu explico. Quem que recebeu a explicação? Primeirão da fila? Eu. Quem foi o maior beneficiário? Eu. Aí tem vários alunos, todos perguntam para mim. Então, eu recebo vários esclarecimentos o tempo todo. É dando que se recebe. Eu recebo por quê? Porque a pergunta vem, eu tenho que praticar autoobservação e eu recebo o esclarecimento daquela questão por conta de ter recebido a pergunta. E precisar dar a devolutiva, dar a explicação. Então, ao dar a explicação, eu estou recebendo, eu sou o primeiro que recebe a explicação, estou recebendo. E se não bastasse só isso, na hora que eu dou a explicação, eu dou a explicação para o aluno nas minhas palavras. Então, eu estou explicando para o aluno, mas na verdade estou explicando para mim mesmo. Porque eu explico
de uma forma que eu mesmo entenda, porque como é que eu vou explicar uma coisa que eu não entendo? Então, eu explico das minhas palavras, do jeito que eu gostaria de receber a explicação, eu dou. Então, a explicação vem assim, ó, sobre medida para mim. Então, na verdade, eu estou recebendo. Estou recebendo a melhor explicação dentro do meu dicionário mental, dentro das minhas linhas de raciocínio, tudo de mão beijada, porque eu estou dando uma explicação. Percebem a lógica franciscana? É dando que se recebe. Então, quanto mais autoconhecimento eu dou, né, mais explicação, mais eu recebo. Então, é por isso que eu comecei dando esse exemplo. Se você se colocar numa posição onde que você tem que dar alguma coisa, esse é o ponto. Você vai receber. Por quê? Porque você não consegue dar se você não tiver. Simples assim. Como é que você vai dar se você não tem? O que você vai dar se você não tem? Não tem como. Para você dar qualquer coisa, você tem que ter. Então, se você coloca numa posição onde você tem que dar, você inevitavelmente recebe. Inevitavelmente. Pode ser, inclusive, dinheiro. Se você tiver que dar dinheiro, como é que você vai dar dinheiro se você não tem dinheiro? Então, você vai ter que ter dinheiro para dar dinheiro. Então, é dando que se recebe. Você quer dar tranquilidade. Né? A lógica, a oração de São Francisco é toda assim, né? Não lembro direito agora, fugiu da minha cabeça. Minha memória anda horrível, mas é toda assim. Ele fala que onde haja ódio, que eu trago amor, onde haja tristeza, que eu trago, não sei, e vai brincando com esses antônimos. É isso. Então, vamos supor que você quer dar tranquilidade para um ambiente. Como é que você vai doar tranquilidade para um ambiente se você não tem tranquilidade em você? Você precisa ter dentro de você para dar para o outro. Então, se você se colocar na posição de dar tranquilidade, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que receber tranquilidade para poder dar. Senão, você não vai conseguir dar. Ah, mas eu não tenho tranquilidade. Aí você vai se trabalhar, que nem eu faço, que nem eu falei. Chega a pergunta, eu não tenho a clareza ainda. Aí eu vou lá dentro de mim, pratico a autoobservação, a clareza vem, aí eu recebo a clareza, e aí eu dou. É dando que se recebe. Você quer receber, você quer dar tranquilidade, você vai ter que ter tranquilidade. Você quer colocar amor no ambiente, afeto. Como é que você vai dar afeto se você não tem afeto? Você precisa ter afeto para dar afeto. E então, você se coloca na posição de dar afeto. Vai ter que produzir afeto. Então, você vai receber. Você vai receber afeto para poder ter afeto, para poder dar afeto. Coloque-se na posição de dar o que você... qualquer coisa. Coloque-se na posição de doador, de qualquer coisa que você quiser. Não tem jeito. Para você doar aquela coisa que você está se propondo a doar, você vai ter que produzir em você. Então, você vai ser o primeiro a receber para poder doar. Essa é a lógica, dando que se recebe. Faz parte, né? É uma delas. No caso aqui da oficina, o que eu recebo? Sabedoria. O tempo todo estou recebendo sabedoria, clareza, esclarecimento, discernimento, toda hora recebendo isso. Por quê? Porque eu estou na posição de doar isso. Então, se eu não receber, como é que eu vou doar? Então, chega. Vários livros, quando eu escrevo um livro, não é sempre que está totalmente tudo claro que eu escrevi no livro. Às vezes tem um pedaço claro. Às vezes eu preciso investigar a questão e eu investigo quem
quem já viu eu escrevendo livro, eu escrevo os livros online, eu escrevo um capítulo e o próximo capítulo não está escrito ainda, que eu estou pensando. Aí vem o segundo capítulo, aí eu escrevo o segundo capítulo, publico. E o terceiro não veio ainda, porque ainda não recebi o terceiro capítulo. Ainda não está claro para mim. Aí eu vou, investigo um pouco mais a questão, e eu vou entregando. Quanto mais eu entrego, mais vem. Aí, de repente, o livro está pronto. Aquele livro estava inteiro pronto? Não. Eu só me coloquei na posição de entregar aquilo, doar aquilo. Para doar, eu tinha que ter. Então, foi chegando clareza, foi chegando entendimento, foi chegando discernimento. Claro que junto, para chegar, eu tenho que praticar autociência, não é milagre. Assim. Eu fico praticando autoobservação e aí a autoobservação faz a clareza, o discernimento, a sabedoria chegar. Mas é isso. É dando que se recebe. Agora, um outro passo nesse entendimento. O que você, de fato, tem? Porque você fala, eu tenho 10 sacos de feijão. Então eu vou dar, sei lá, vou dar 5, porque eu tenho 10, eu vou dar 5. Eu posso dar 5 porque eu tenho 10. Se você não tiver feijão nenhum, você não vai poder dar feijão. Aí você fala, eu não tenho feijão, não posso dar feijão, mas eu tenho arroz. Aí você dá arroz. Se você quiser dar feijão, não tiver feijão, você se põe na posição de dar feijão, e aí você vai ter que encontrar um jeito de ter feijão para poder dar feijão. Você colocou na posição da... E aí você vai encontrar um jeito. Você troca o seu arroz por feijão e dá o feijão. E aí você vai ser o primeiro a ter feijão e vai poder dar o feijão. Mas, assim, a pergunta que eu estou querendo fazer é, de fato, né, para a gente dar esse novo passo, é o que de fato você tem que só você tem, que só você pode entregar. Porque feijão você tem, mas o outro tem, não sei quem tem, né? Arroz você tem, o outro tem, o outro tem. Vamos supor que paciência, que é uma coisa que não é de pegar, mas um outro tem paciência, o outro tem paciência, o outro tem. Bom humor. Um outro. Bom humor também não é uma coisa de se pegar, que nem arroz, feijão, ou dinheiro, ou pão, ou leite. Mas um pode ter bom humor, outro pode ter bom humor, não sei o quê. Agora, qual é a coisa que só você tem? Só você pode entregar ao universo e mais ninguém. Só pode, você tem e só você pode entregar, mais ninguém. O que é isso? Essa coisa é você, né? Simples assim. O que você tem que ninguém mais tem? Assim. Você é o único que é você, ninguém mais é você. Só você é você. Então, você se tem. E só você pode. Então, o que sair de você só pode sair de você. Ninguém pode entregar o que só você pode entregar. Só você pode entregar. Você se tem e só você pode entregar. Então, primeira parte está resolvida. Você se tem. Você sempre se tem, porque você é sempre você. E se você se tem, você pode entregar. Esse entregar, dar, compartilhar, é você se manifestando. A sua manifestação
só pode vir de você, a sua. Só pode vir de você. A sua manifestação não pode vir de mim, não pode vir do Antônio, não pode vir do Pedro, não pode vir do Eduardo, não. Vamos supor que você, vou pegar alguém aqui, você é a Luciana. Não, vou pegar o Josimar. Você é o Josimar. A sua manifestação, a manifestação do Josimar, a sua manifestação, Josimar, só pode vir do Josimar. Como é que a Luciana pode manifestar o Josimar? Não pode. Como é que o José Vitor pode manifestar o Josimar? Não pode. Como é que a Yolanda pode manifestar o Josimar? Não pode. Como é que a Isa pode manifestar o Josimar? Não pode. Só o Josimar pode manifestar o Josimar. E quando o Josimar se manifesta, então ele está indo do potencial de Josimar para a realização. Do potencial para a realização. Porque o Josimar é um potencial de Josimar antes de se manifestar. Ao se manifestar, Josimar está colocando esse potencial no plano da realização. Está indo do potencial para a realização. Ao fazer isso, quem é o primeiro a experimentar Josimar? O Josimar. Então, quando o Josimar se manifesta, ele se recebe. Ele recebe o seu potencial realizado. Então, é se manifestando como o que ele é mesmo, Josimar se manifestando Josimar, que Josimar recebe o Josimar realizado, saindo do potencial para a realização. Então, é dando que Josimar se recebe. É se manifestando, se colocando para fora, expressando o seu potencial, que Josimar recebe Josimar. Ele recebe, sai do Josimar potência e chega cada vez mais no Josimar realizado. Vai realizando Josimar. Até que Josimar fica pleno de Josimar. Fazendo uma analogia, vou fazer uma analogia com as frutas primeiro. Então, uma goiabeira não pode manifestar uma laranja. Uma mangueira não pode manifestar uma laranja. Uma jabuticabeira não pode manifestar uma laranja. Só a laranjeira pode manifestar a laranja. Claro que só a goiabeira pode manifestar a goiaba, só a mangueira pode manifestar a manga. Enfim, cada unicidade só manifesta a si mesmo. Então, quando a laranjeira manifesta a laranja, ela está indo do potencial para a realização. Então, a laranjeira, ela se é dando que ela está se recebendo. Então, a laranjeira está indo do potencial de laranjeira para laranja. Ou então, melhor ainda do que a laranjeira para laranja, é pensar na semente, que a semente é uma ideia melhor de potencial, né? A semente e a árvore. A árvore da laranjeira, só a semente da laranjeira pode dar árvore de laranjeira. A semente da goiabeira não pode dar árvore de laranjeira. A semente do abacateiro não pode dar árvore de laranjeira. Então, quando a semente da laranjeira se permite ser o que ela é, ela manifesta um pé de laranja, uma laranjeira. A laranjeira é a semente realizada, é o potencial realizado. Então, é dando que você se recebe. Ótimo, beleza. É assim que funcionam as coisas. Sim, é assim que funcionam as coisas. Em tudo quanto é lugar. Menos na criatura que tem livre-arbítrio. Menos na criatura que tem livre-arbítrio. Por quê? Porque quando chega na criatura que tem livre-arbítrio, ela não se permite ser quem ela é. Ela quer ser outra coisa. A laranjeira quer dar jabuticaba.
Porque jabuticaba faz mais sucesso. No Facebook todo mundo gosta da jabuticaba, ninguém gosta da laranjeira. Ninguém curte a laranjeira. Porque meus amigos acham que laranja não está na moda, que laranja é brega, que melhor é jabuticaba. Aí lá vai a laranjeira tentar dar jabuticaba. E a criatura que tem livre-arbítrio tenta, né? Ela não consegue, ela fica assim, uma laranjeira fake, né, de jabuticaba. Pinta a casca da laranja daquela cor de jabuticaba, aquele vinho escuro, né, meio apretejado assim. Aí tenta ficar uma laranja que é desse tamanho, tenta ficar desse pequenininho, assim, fica apertadinho, desconfortável, né? Para fingir que é uma jabuticaba. Então, a criatura que tem arbítrio, ela não se permite ser quem ela é. Ela só pode ser, né? Porque como que a semente de uma coisa vai dar outra coisa? Não tem, né? O Josimar só pode manifestar Josimar. Mas o Josimar ouviu que ele tem que ser assim, né? O tal do tem que. Não, Josimar, não pode ser Josimar. Você tem que isso, você tem que aquilo, e tem que aquilo outro, e tem que aquilo outro. E lá vai o Josimar atrás desses tem que e desses não pode, para tentar ser outra coisa senão Josimar. O que acontece no final das contas? Josimar não se recebe. Não se recebe, por quê? Porque ele não se manifesta. Josimar não se permite ser Josimar. Como é que Josimar vai se permitir ser Josimar se ele finge ser José Vitor? Josimar jamais vai saber quem é Josimar. Não vai experimentar Josimar porque fica fingindo que é José Vitor. Então ele não se dá. Ele não dá Josimar ao mundo. Ele não expressa Josimar. Logo, ele não recebe Josimar. Aí o que acontece? Tudo que a gente já estudou. Aí ele olha para a realidade e fala, tem alguma coisa errada com essa realidade aqui. Esse não sou eu. Essa vida aí não é a minha. Tem alguma coisa errada, não encaixa, me sinto mal aqui com essa vida. Essa vida não é minha, não é meu. É a vida que você está tentando imitar de alguém, sei lá quem, do José Vitor, da Yolanda, da Rafaela, da Daniele, da Viviane, do bispo, do presidente, sei lá do quem. Não se recebe. Não se recebe. E aí não vive bem, fica triste, fica sofrendo, fica desagradado, fica irritado, tudo irrita, tudo, nada é prazeroso, tudo é uma bosta, a vida vira um martírio. Por quê? Porque não é a sua vida. Você está numa vida que não te pertence. É outra vida, a vida de outra pessoa que você está vendo, não a sua. Você não está se recebendo. Por quê? Porque você não está se dando. Se receber é experimentar a sua autorrealização. Então é dando que se recebe, é você se permitindo ser você que você recebe você. Se você não se permitir ser você, como é que você vai receber você? Livre clique. Você clicar em ser outro, o que você vai experimentar é você sendo outro. Toda escolha gera uma respectiva consequência. Input gera correspondente output. Você clica, vou fingir que sou... Você é uma goiabeira, você é uma laranjeira que finge que é goiaba. Você clica em vou fingir que sou goiaba. O que você vai experimentar? Você vai experimentar você fingindo ser goiaba. Você não vai experimentar você sendo o que você é, que é laranjeira. Simples assim.
Simples assim. É dando que se recebe. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu ouvir, João, depois eu compartilho com vocês isso aqui. Pode falar, João. Então, Ferrari, você diz assim, livre clique. Só que, assim, no meu entendimento, você já deixou bem claro que quem tem o arbítrio não é o humano ser, é o ser humano. Ou seja, na verdade, é o ser que está humanizado, que é o que nós somos. Então, quando você fala livre clique, eu entendo assim, desperte e escolha. Porque quando você escolhe para o que você é, você recebe. E eu testemunho isso. Eu, quando me coloco, como você já falou, essa experiência de fisicalidade, quando eu estou dando, na Bahia é até perigoso esse negócio de dar, porque aqui tudo a gente diz lá ele. Então, assim, quando você está doando, distribuindo, você percebe claramente que volta. É uma coisa assim óbvia, seja lá o que for. Você dá melancia, daqui a pouco você está recebendo abacaxi. Mas, assim, você percebe que o que foi volta o tempo todo. Então, isso é maravilhoso. Agora, para ter esse livre clique mesmo, e eu estou falando isso porque vai dizer isso ao cara que trabalhou a manhã toda para ganhar R$20 ali, botando uma barraca na feira, vendendo abacaxi, que ele passou o ano todo plantando, cultivando, colhendo, aí ele ganhou R$20. Aí o cara vem e pede um dinheiro a ele porque está com fome. Se ele tiver a partir do ser, ele dá mesmo. Ele dá e é maravilhoso, tá? Mas se ele não tiver desperto, ele vai dizer, rapaz, isso aqui é o que eu vou comer. Como é que eu vou lhe dar? Isso aqui já é meu. É isso. Você tá confundindo algumas coisas aí. Primeiro, quando eu estou falando de autorealização, eu não estou falando de você dar nada para ninguém. Eu estou falando de você ser você mesmo. Ao ser você mesmo, você vai estar dando ao mundo a sua manifestação, que é a única coisa que você pode verdadeiramente dar ao mundo. Porque se você quiser dar abacaxi, melancia, todo o seu dinheiro, isso qualquer um pode dar. Tem gente que pode dar até muito mais que você. Agora, a única coisa que você pode dar de verdade, verdadeiro, único, exclusivo para o mundo, é a sua manifestação. Ninguém pode dar João Kleber para o mundo, só você. Essa é uma coisa. Então, é desse doação da sua natureza ao mundo que eu estou falando no livro e nesse momento. Eu comecei a falar de você dar arroz e feijão para fazer uma analogia. A segunda coisa que você está confundindo sobre o arbítrio, eu já expliquei, eu vou te explicar novamente, porque você patina nessa questão. Então, eu vou conversar com você para poder te ajudar e que essa conversa sirva para as outras pessoas. A bola está de frente para o gol, certo? Você vai chutar um pênalti. Quem chuta a bola, o pé ou a perna? A bola é o pé. Quem toca na bola é o pé, mas o movimento é da perna. Não é nem o pé, nem a perna, é os dois. Sim. É os dois, é o pé e a perna. Porque se não tiver perna, o pé não chuta, entendeu? Então, essa metáfora é para você entender que o arbítrio é sempre do ser, mas ele é através do humano. Então, não tem como o humano ter arbítrio se não existir o ser. Então, é irrelevante quem chuta a bola, se é a perna ou o pé. Na prática, é os dois. Então, quando você divide e fala assim, o arbítrio não é do humano, você está criando uma separação desnecessária que na prática não existe. Quem arbitra é o ser humanizado, porque não existe humano sem ser. Então, na hora que vai chutar a bola, quem chuta é a perna e o pé. A perna é o ser, o pé é o humano. Agora, quem está chutando a bola é a perna, mas se não tiver o pé, a perna não chuta. E vice-versa. Entendeu? Entendi. Eu vou ver se eu começo a ensinar isso. Tá bom. Exatamente. Essa parte você entendeu, né? Se coloca na posição de ensinar isso, que você vai
ficar mestre nesse entendimento. Isso aí, exatamente. Inclusive, essa explicação eu tive que inventar para poder explicar para alguém, porque ninguém me deu. Né? Eu fiquei pensando, como é que eu explico para uma pessoa a questão do orbital? Aí veio essa metáfora aí, da perna e do pé. Vou contar uma história para vocês agora, um relato pessoal. Para acrescentar aqui no nosso estudo, nossa reflexão. Só dar uma olhada aqui, porque eu fiz algumas anotações, não quero deixar... eu preciso chegar na questão da caridade, né? Preciso chegar na questão da caridade que eu anunciei lá. Eu vou falar agora, depois eu conto o meu relato. Então, eu anunciei lá no canal da oficina, usando uma frase que é um chavão, não vamos dizer chavão, não. É uma das falas mais famosas do espiritismo, não da doutrina espírita, não ou da cultura espírita. Não é espiritualista, não, é espírita mesmo, do pessoal lá do kardecismo. Então, não existe salvação fora da caridade. Tem essa frase, não existe salvação fora da caridade. Como é que se entende como geralmente se entende essa questão da caridade e da salvação? É uma coisa meio até política, né? Essa ideia. Porque é uma ideia de justiça social, né? O entendimento espírita dessa frase é uma ideia de justiça social, né? Você tem desigualdade de bens na sociedade. Aí, como se faria um conserto, né? Uma justiça social, uma reparação dessa desigualdade de bens? O cara que tem 10 mil e o outro não tem nada, ele dá 1.000 para 10 que não tem nada e cada um fica com 1.000, e ele com 1.000 ele igualou, fez a justiça social. Você tem 10 sacos de feijão, os outros não têm nenhum saco de feijão, você vai lá dar um copo de feijão para cada um, aí fica todo mundo com um copo de feijão, inclusive você, igualou, justiça social, e todo mundo se salvou. Então, a ideia da caridade, nessa frase aí, no espiritismo, é uma ideia de justiça social. Você vai lá, o outro não tem, quem tem, põe, quem não tem, tira. Tem essa frase quando a gente é moleque, né? Quem tem, põe, quem não tem, tira. Então, se você tem, né, você dá para o outro, aí você vai fazer a justiça social. Essa é uma ideia de justiça social e uma ideia material, porque você vai dar um bem material para o outro. Você vai dar roupa, você vai dar sapato. Agora lá no sul, o que está se fazendo? Isso, né? O pessoal perdeu tudo, não tem nada. Eles não têm roupa, não têm sapato, não têm comida, não têm água. Aí vai lá e dá roupa, dá sapato. Você tem água, você tem sapato, você tem a comida, aí você vai lá, você dá a sua comida, você dá água, você dá roupa. E aí quem não tem começa a ter. E você está dando o que você tem. Então, você está fazendo uma caridade, uma doação. Não existe salvação fora da caridade, de certa forma, falando, não existe salvação fora da doação. Você tem que doar o que você tem. Essa é a ideia, que se é praticado, né? Quando se entende a caridade e a doação dessa maneira. E tem uma coisa chata aí nessa frase, nessa ideia, que está aí, mas as pessoas sentem, mas elas não entendem muito bem que está.
É a ideia da salvação. Porque que implica a ideia da salvação? Implica que se você não fizer, você está fudido. Não é? Porque só existe salvação, não existe salvação fora da caridade. Então é assim, o que essa frase está falando, por outro lado? Ou você dá o que você tem, ou você está fudido. Se você tem 20 sacos de arroz, você vai ter que dar uns 10, porque se não der uns 10, você está fudido. Se você tem 10 camisetas, você vai ter que dar pelo menos umas 5, porque se não der, você está fudido. Não há salvação fora da caridade. Está implícito aí, né? Na questão da salvação. Para você se salvar, sendo que caridade é você dar os bens materiais que você tem, se você não der os seus bens materiais, você está fudido. Esse é o entendimento da frase numa mentalidade materialista. E o louco é isso, né? A frase é um jargão espírita, mas a mentalidade é materialista. A mentalidade espírita não deveria ser materialista. Né? Eu não estou aqui indo contra a questão da justiça social, porque não só o espiritismo, mas várias outras ideologias buscam a justiça social, um igualamento de bens, dos bens materiais. Inclusive, né, ideologias políticas aí, buscam o igualamento dos bens materiais. Se você tem mais bens materiais, você tem que pegar os seus e dar para o outro, para ter uma justiça social, tem igualamento, você tem que pegar o seu e dar. Né? Então, não é só o espiritismo que tem essa ideia de justiça social. Tem em outros lugares também. Mas o que eu estou destacando aqui é que a lógica dessa ideia, dessa frase, não existe salvação fora da caridade, ela é materialista. Porque ela diz respeito a você dar os bens materiais que você tem. Agora, e se a gente entender isso de uma forma existencialista, não material? A frase continua fazendo sentido? Não existe salvação fora da caridade? Sim, faz ainda muito mais sentido, e não tem essa questão de uma punição externa. Porque assim, não existe salvação fora da caridade. Aí você pensa, tá, eu tenho 10 sacos de arroz, eu vou ter que dar pelo menos uns 5, senão estou fodido, não vou ser salvo. Mas assim, quem vai me punir? Porque você não vai ser salvo, significa que você vai ser punido. Quem vai me punir? Aí vai ter que... alguém vai ter que vir cobrar. Você tinha 10 sacos de arroz e não deu nenhum grãozinho de arroz para ninguém, né? Agora não vai ser salvo, castigo eterno, danação. Quem vai punir? A ideia na espiritualidade é uma punição do Deus outro, né? Alguma espécie de Deus outro que está ali te vigiando vai aplicar a punição. Eu sei, eu sei de tudo, eu vi que você tinha 10 sacos de arroz, você não deu nenhum. Então, mas numa visão não materialista, não pensando em saco de arroz, não pensando em dinheiro, não pensando em camisa, não pensando em sapato, pensando de forma existencial. A frase ainda faz sentido? Muito mais. E não tem a questão da punição. Por quê? Porque o que você realmente tem? Foi o que eu falei agora há pouco. O que você realmente tem
para doar. Qual a real caridade que você pode fazer para o universo, para o mundo e para o universo? E só você pode fazer. O que realmente você tem, que é seu? Você. Não é? O que você realmente tem, que é seu, propriedade sua mesmo, é você. Só isso. Todo o resto, emprestado. Né? Se fosse seu mesmo, você levava embora. O caixão tinha gaveta. É você. Então, qual a verdadeira caridade que você pode fazer ao mundo? Se doar ao mundo. Dar o fruto do pé que você é. Essa é a verdadeira caridade. O mundo precisa do que você é. Ele precisa da sua manifestação. E só você pode dar a ela. Ninguém pode. O Josimar não pode dar a Luciana ao mundo. O Josimar não pode dar a José Vitor. Não pode dar a Rafaela. O Josimar só pode dar a Josimar. Se o Josimar quiser fazer a caridade verdadeira ao universo, por caridade, Josimar, seja Josimar. Você quer fazer a caridade a todo o universo, não só para uma pessoa que está ali na esquina, ou para 20 mil pessoas que estão no estado, não. Você quer fazer caridade para o universo inteiro, o universo inteiro. O universo inteiro. Você quer doar de verdade, fazer caridade para o universo inteiro? Seja Josimar. Só isso que você precisa fazer. Seja Josimar. Dê Josimar ao mundo. Isso seria o natural, o inevitável, se você não proibisse. Se você não se proibisse de manifestar a sua unicidade. Se você não se proibisse de ser você mesmo. Você estaria fazendo, de fato, a única caridade verdadeira que você pode fazer. A única doação verdadeira que você pode fazer. E se já não fosse fantástico isso por si mesmo, né? Porque você está dando uma coisa única, de quebra você ainda ia se salvar. Né? Você ia se salvar. Por quê? Porque você ia receber você. Sua realidade ia ser imagem e semelhança da sua manifestação. Você ia parar de viver nesse inferno que você vive e ia viver bem. Eu estou te pegando para Cristo, Josimar, não sei por quê. Peguei seu nome aqui, eu acho que ele está em caixa alta. Mas saiba que eu estou te pegando para Cristo, mas eu estou falando para todo mundo, inclusive para mim. Isso que eu estou falando não é só para você. Serve para você, para todo mundo, inclusive para mim. Para quem for ouvir depois a gravação e tal. Estou te pegando para Cristo, né? Como pegar o Cristo para Cristo, estou te pegando hoje. Então, Josimar, se você se... Prosseguindo aqui, te pegando para Cristo, agradeço só. Você está aí sendo você, para eu poder te pegar para Cristo também. Então, Josimar, você sendo Josimar, você está se salvando. Então, agora a gente entende. Não existe salvação fora da caridade. Se você não se doar para o mundo, se você não se permitir ser você, aí sim você está... Não tem salvação para você. Não tem salvação para você. Você se proíbe de ser você. Sua vida vai ser uma bosta, você vai viver mal, você vai viver a contragosto, não vai ser bom. Não vai, você vai viver de má vontade, não vai ser um bem viver. E não tem salvação para você. Não é porque alguém vai vir e vai te castigar e vai te mandar para o inferno. Não. A sua vida vai ser um inferno, porque se você não se permite ser você, como é que sua vida vai ser boa assim? Como é que você vai viver bem em autonegação?
Você mesmo está se condenando. Ninguém está te condenando. Ninguém está falando, você tinha 5 sacos de arroz, só deu 2, né, seu Sove? Não. Você tinha você integralmente, e você tem, e você não se permite ser. E o que você experimenta? Você experimenta uma vida de autonegação. O que pode ser mais infernal que isso? Nada. Você está se condenando ao inferno da autonegação. Fica bendito assim? Ninguém está te mandando para o inferno. Você está se condenando ao inferno da autonegação. Ô, Josimar, claro que eu tenho que te dar direito de fala. Estou te pegando para Cristo aqui. Pode falar, Josimar. Se você quiser falar, você tem que clicar mais uma vez aí, senão não te ouço. Ou será que você apertou sem querer? Diga. Não. Agora fechou. Pode se manifestar, Josimar. É sua. Não apertou sem querer? Então tá. Eu vou deixar fechado aqui, se você quiser falar novamente, se levantando. Aqui, agora você levantou a mão, então vamos ver. Vamos ver se agora vai. Clica mais uma vez aí para liberar seu microfone. Fala. Rapaz, não te escuto. Seu microfone tá ligado, mas não te escuto. Tá sem som aqui. Alguma coisa aí. Você tá falando, eu não tô escutando, Josimar. Eu vou fechar o seu mic aqui. No outro momento, seu microfone vai funcionar. Agora não tá funcionando. Vou seguir aqui, Josimar. Manuel quer falar. Manuel! Diga, Manuel. Boa tarde, Ferrari. Boa noite, Ferrari. Pode falar? Claro, Manuel. Seja Manuel, por favor, faça essa caridade. Obrigado. É o seguinte, a gente vê sempre na nossa cultura aquela questão da jornada do herói, né? Que tipo, a pessoa começa lá, aí vai no limbo, né, e tal, chega numa parte baixa, aí ele encontra um mestre, ele se reconecta com a essência, né? E lá no final realizar, né? Aham. E aí, como é que a gente faz para perceber essa jornada do herói no nosso dia a dia, sabe? Como é que, tipo, é uma coisa que vai surgir espontaneamente, como a gente vê nos filmes, como tá na nossa cultura, ou é algo que, sei lá, a gente tem que correr atrás e tal? Como é que é isso? Você tá no meio dela, você só não sabe em que parte, velho. Você tá na jornada. Você tá no jogo. Você tá no jogo. O que você precisa saber é se você tá usando a bússola, o GPS, para seguir para a vitória, né? Completar a jornada. Ou se você não tá, se você tá indo pro lado errado. Agora, a gente tá na jornada do herói, só que quando a gente vê num filme, a gente vê o filme inteiro ali, a jornada inteira já foi gravada e já está filmado e você vai assistir começo, meio e fim. No nosso caso, não, a gente está em algum ponto dessa jornada que a gente não sabe aonde. E só nos cabe jogar, fazer as boas jogadas para completar essa jornada aí. Obrigado, Ferrari. Tamo junto, mano. É isso aí. Todos na caridade de ser quem é aqui. Diga lá, Isabel. Boa noite, Ferrari. Boa noite. Eu tenho observado aí com essa sua fala que é praticamente o que todas as religiões falam, mas em outra linguagem. E também a espiritualidade. Por exemplo, a igreja evangélica fala de isso que você acabou de falar, para a gente doar quem somos através de ser o bem, ser a felicidade, ser o amor. Enfim, cada religião tem a sua linguagem.
E o que eu observo, assim, eu posso estar errada, mas é que tá todo mundo, como diz lá no Espiritismo, né, que se você não... Como é que é a frase que você falou que é famosa lá no Espiritismo? A pessoa não vai ter Não há salvação fora da caridade. Então, como ninguém está conseguindo fazer essa caridade de ser, porque, igual a aula passada eu falei assim, né? Então eu vou ser o ser que quer matar. E você falou assim, não, o ser não quer matar. Então, na verdade, assim, ninguém está sendo o ser o seu ser verdadeiro e dando essa caridade. Então, todas as religiões, a espiritualidade, a humanidade inteira está condenada. E todo mundo está buscando ser dar essa caridade, e todo mundo consegue um pouquinho, aí vai lá e vacila. Parece aquele negócio assim, busque e nunca encontra. Será que tem algum dia a gente vai chegar nesse ponto de conseguir isso? Porque parece uma coisa tão inatingível, tão impossível de ser alcançada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou entendendo. A pergunta tem que ser assim: será que um dia eu vou viver assim? Essa é a pergunta que você tem que fazer, porque o outro não é da sua conta e não tem como saber. Então, tem que se perguntar, será que um dia eu vou viver assim? Ou melhor ainda, talvez você fale, porra, mas é bem difícil, mas eu estou disposto a viver assim? Porque aí você vai se trabalhando para conseguir, certo? Então, tem que ser essa pergunta. Eu quero viver assim? Eu estou disposto a me trabalhar para viver assim? E vou chegar um dia a viver assim? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Mas a impressão se os outros vão fazer... A impressão que eu tenho, Ferrari, é que todo mundo quer, né? Não tem ninguém que não quer. Mas claro que você não quer, porque você não está sendo. Ok. Mas a impressão que eu tenho parece que a gente foi programado para não conseguir. Isso, exatamente. Não é que a gente foi programado para viver em autonegação. E todo mundo foi, e todo mundo programa o outro para fazer a mesma coisa, quando, na verdade, todo mundo quer viver em autorrealização. A gente está entendendo isso aos poucos, né? Primeiro a gente está entendendo que a gente quer viver em autorrealização, mas que a gente não vive, tem coisas que atrapalham, e quando a gente chegar lá na parte psicológica do ciclo de estudos, a gente vai mergulhar com muito mais intensidade nessas coisas que impedem a gente, que está na nossa mentalidade, que impedem a gente de viver em autorrealização. A gente quer, todos os seres querem, mas, exatamente, tem uma coisa que bloqueia. E a gente precisa ficar consciente dessas coisas que bloqueiam para ir tirando esses bloqueios e conseguindo. Então, a resposta para o colega aí que fez a pergunta, como é que faz, né, para conseguir, seria... Aí você fala, não, você já está vivendo. Então, seria a única resposta para tudo isso seria consciência, ter consciência? Ou não? Se você estivesse consciente do bloqueio, o bloqueio não te pegaria. Se você sabe que tem um buraco na rua, você não passa no meio da rua e cai no buraco, você passa pelo lado. Então, o que faz você cair no buraco é o fato de você estar inconsciente do buraco. O fato do bloqueio te bloquear é o fato de você estar inconsciente do bloqueio. Então, se você tomar consciência do bloqueio, o bloqueio não te bloqueia. Mesmo que ele estiver ali, ele não bloqueia. Você dá a volta e passa para o outro lado. Então, realmente... É a inconsciência do bloqueio que faz o bloqueio funcionar. Então, conforme você desperta a consciência, você desbloqueia. Mas, Ferrari, parece que também a gente foi programado a esquecer que a gente teve um momento de consciência. Você concorda? Porque a gente tem a consciência agora e tal, e daqui a pouco a gente esquece de novo. Esquece, cai no buraco, a gente vai estudar isso. Esquece, cai no buraco, dói, lembra, volta a ter consciência. Igual você, por exemplo, você está fazendo aqui, o ciclo já tem o quê? Uns 30 anos. Você ainda esquece, eu tenho certeza disso, não esquece? Às vezes. Não. Eu não esqueço mais, não. Não. Então essa é uma esperança para a gente. Obrigada, Ferrari. Disponho. Obrigada. Mas se esquecer, eu caio. Eu tenho um pensamento que é simples. Ele nem é espiritualista. Ele é um pensamento
que me ajuda com muitas coisas. Principalmente quando eu vou fazer alguma besteira. Porque se você faz alguma besteira, dá ruim, né? Você faz uma merda, dá ruim. Aí, se você pensar que se você fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer é que você vai aprender com o erro. E você relaxa, né? Toda aquela pressão que tem de você, vou fazer uma coisa que é errada e não sei o quê. Fica uma pressão, né? Aí você consegue retirar essa pressão se você pensar assim, pode ser que eu erre, né? Não sei se vou acertar. E se eu errar, eu vou aprender com o erro e não repito mais, então é bom. Isso não é nenhuma coisa, não precisa ser espiritualista, nem autocientista de forma alguma para perceber que isso é assim mesmo, né? Então eu não tenho medo de errar, né? Porque eu sei que se eu errar eu vou acertar, eu vou aprender com aquele erro. Tem uma hora que a gente vai estudar isso também no círculo de estudo. Mas em relação ao altruísmo, já estou tão calejado que eu já vejo ele na esquina, assim, né? Quando está virando a esquina, eu já vejo. Mas ainda assim, se eu cair no altruísmo, o que aconteceu é que eu vou cair, vou me esborrachar, vou perceber que me esborrachei, levanto, sacudo a poeira e pronto. Então, não tenho medo também disso. Muito bem. Vou compartilhar, então, agora uma coisa com vocês sobre isso que a gente está conversando e sobre a autorrealização, que é pessoal e eu vou compartilhar com vocês. Se eu não contar, vocês não têm como saber. Não é uma questão de descobrir, é uma experiência que eu tive, mas ela é bem representativa e ela vai ajudar a gente aqui a entender isso. Então, eu estava falando, né? Estava ressignificando essa frase, né? Não existe salvação fora da caridade. Por que não? Porque se você não fizer a caridade de se dar ao mundo, você está fudido, você não se salva, ou seja, você não salva o seu bem viver. Você fica no mal viver, você fica no inferno da autonegação. O inferno é a autonegação. Que outro inferno teria? O inferno é viver em autonegação, é o inferno. Muito bem. Então é importante a gente, né, dando que se recebe, você se manifesta para poder se receber. Quanto mais, melhor. Sem economia, porra! Por que você está se economizando? Essa frase surgiu aqui no ciclo de estudo, sem economia, porra. Por conta de Vou contar isso, eu pensei em contar isso, vou pedir permissão mental aqui pro nosso companheiro para contar essa história, que é legal. Depois eu conto a minha, eu vou contar essa primeiro. Creio que ele não vai ficar chateado de eu contar isso aqui, porque também não é grandes coisas. Assim, para ele deve ser, mas não vou revelar nada muito íntimo dele. Um amigo nosso aqui, um oficineiro, ele estava chateado, estava vendo mal, porque ele estava se sentindo restringido na sua experiência. Ele queria ter novas experiências e ele mesmo estava se permitindo. E aí a gente fez um processo de autoanálise, né? Um processo de autoanálise, e nesse processo de autoanálise ele descobriu, né, que ele mesmo estava querendo ter novas experiências e ele mesmo não estava se permitindo ter. E aí o resultado, um dos resultados dessa autoanálise foi essa frase. Sem economia, porra, eu acho, não lembro se foi ele que falou, eu que falei,
aí ele falou e eu incentivei, ou eu falei, mas ficou essa frase como resultado do processo. Ele concluiu que ele estava se economizando, né? E que ele estava sentindo essa escassez de experiência por conta de escolhas que ele não estava fazendo. Se ele fizesse outra escolha, ia ter mais experiência, mas ele não estava se permitindo, então ele não estava tendo, então ele estava se economizando. E aí surgiu essa frase, ser economia, porra, depois até fiz a música, que eu gosto bastante dessa frase. E eu lembro que, concluído o processo de autonomia, ele foi na janela do condomínio dele e gritou. Eu falei, eu não sei se eu dei a deixa, porque às vezes eu dou, né? Eu falo, vamos fazer um... Porque é legal quando você tem uma eureka, você materializar essa eureka num ritual. Várias práticas da oficina, no final da prática eu faço isso. Eu ponho... Você tem uma eureka, aí você materializa ela num ritual para que ela ganhe força, né? Então, ele materializou nesse ritual. Ele foi na janela do condomínio dele, abriu a janela e gritou, sem economia, porra! Foi muito massa. Qual é a continuação dessa história, que é legal de contar? Hoje em dia, esse colega nosso, um oficineiro, está morando em outro país. Ele era solteiro, agora está casado, e está vivendo altas aventuras e experiências lá. Mas e como ele mudou para outro país e não é o país nativo dele, ele não tem, aqui, morando aqui, ele tinha toda uma segurança da família dele. Lá onde ele está, não tem segurança nenhuma, ele está passando muito perrengue. Mas, por conta disso. Mas está feliz da vida com os perrengues. Está feliz da vida com os perrengues. Por quê? Porque não está mais se economizando, né? E está vivendo todas as experiências que ele queria viver, ele queria mudar, ter bastante experiência, está tendo um montão. É perrengue? Mas não tem problema. É rico, né? Eu queria sair da monotonia, saiu. Sem economia, porra. Aliás, estou contando essa história, vou contar outra. Uma vez eu estava conversando com uma aluna, na época que eu era professor de inglês, e a gente, quando você é professor, que você dá aula de conversação, você tem que ficar inventando pergunta e forma de diálogo para a pessoa falar o máximo que ela pode para gerar a prática de ela ganhar fluência no idioma. Então, você pergunta e pergunta muitas coisas para o aluno para ele ficar falando e ficar aprendendo e pegando fluência no idioma. Então, acho que um dia eu estava conversando acho que era uma sala de aula, tinha alguns alunos, a gente estava praticando conversação, e eu fui perguntando da vida das pessoas, tal, do cotidiano das pessoas, e era as pessoas, imagino que seria assim, tipo entre 4 ou 5 alunos dentro da sala. Aí, e eu acho que eram mulheres. Aí, ou devia ter homem também, enfim, cada um dos 4, era 4, essa pessoa que eu vou contar é a quinta, então, cada um dos 4 reclamou do serviço. Não, que meu chefe não sei o quê, que meu trabalho não sei o quê, aí veio outro. Não, que meu chefe não sei o quê, que meu trabalho não sei o quê. Aí outro, que meu chefe não sei o quê, meu trabalho não sei o que lá. Meu chefe não sei o quê, meu trabalho não sei o que lá. Os 4 reclamando do serviço. Aí chegou a quinta aluna, né? Aí chegou a vez dela falar também, não lembro qual a pergunta que eu fiz, mas implicava em falar da sua rotina. Aí essa aluna disse assim, eu adoraria do fundo do meu coração que eu tivesse todos esses problemas que vocês têm. Porque minha vida é um tédio, não acontece nada. Não tem chefe chato, não tem perrengue, não tem briga com um amigo, não tem discussão na empresa, não tem nada, é uma monotonia, uma chatice, todo dia a mesma coisa tediosa, não acontece nada. Vocês percebem? O que você acha que é horrível, para o outro pode ser uma maravilha. Ela queria ter aquela vida agitada.
Eu contei isso por conta desse meu amigo. Ele está passando um monte... Nosso amigo, né? Alguns de vocês sabem quem é que eu estou falando. Ele está passando vários perrengues, mas está feliz da vida. Por quê? Porque é sem economia, porra. Sem economia, porra. Ele está vivendo o que ele queria. Agora, quando ele estava na vida tranquila, mais para frente na oficina eu vou falar que viver bem não é vida boa. Quando ele estava na vida boa, ele estava vivendo mal. Agora a vida dele está ruim, está uma bosta. Deve ter chefe gritando. Ó, o que eu sei, de fato, é que ele tem 3 empregos para conseguir pagar um aluguel e sobreviver. Tem 3 empregos. Ele tem 3 empregos para conseguir pagar o mínimo das contas, para não morrer de fome, tem que trabalhar, 3 empregos. Está feliz. Tá feliz. Igual a mulher lá que queria ter todos os perrengues que os outros estavam reclamando. Então, viver bem não é vida boa. Viver bem é quando você vive em autorrealização. Esse nosso amigo está vivendo em autorrealização, mesmo que a vida dele está uma merda, cheia de perrengue. Ele está vivendo bem, está feliz, está em autorrealização, sem economia, porra. Falei um monte hoje, né? Vou concluir, então, contando uma história minha para vocês. Eu tinha um sonho recorrente. Eu poderia chamar de pesadelo, porque, sabe, quando o sonho repete, mas você fica aflito no sonho? Não era um sonho maravilhoso que repetia, era uma coisa aflitiva, estressante, que se repetia. Nesse sonho, eu estava dentro de algum veículo, dirigindo algum veículo. Não era sempre o mesmo veículo, mudava. Às vezes era um carro, às vezes era um caminhão, às vezes era um avião, às vezes era um foguete, às vezes era alguma outra coisa, era sempre um veículo, alguma coisa assim. Em geral, era carro, mas muitas vezes era carro, mas às vezes era outra coisa. Mas sempre era um veículo que estava dirigindo. E eu tentava frear e não conseguia. Então, vamos pegar o exemplo do carro, que era mais fácil, era o mais recorrente. Então, eu estava dirigindo um carro, esse carro indo em alta velocidade. E eu tentava frear o carro, e eu meti o pé no freio. Mas eu meti o pé no freio, que assim, sabe quando o freio afunda e sai para fora da lataria? Era assim, eu meti o pé no freio e o carro não freava. Era caminhão, não freava, um avião não freava, e eu botava toda a minha força no freio, assim. E a porra não freava, eu ia desembestado, eu tentava frear, e eu ficava angustiado, aflito, que eu não conseguia frear esse trem. E aí acordava, angustiado, falei, que merda, né? Sonho ruim. Aí passava um outro tempo, eu tinha o mesmo sonho. Ou era com carro, ou era com sei lá o quê, frear acho que até bicho podia ser, tentava frear o cavalo. Era algum veículo que eu estava dirigindo que eu tentava frear e não freava. E eu fazia toda, e quando eu repetia, parece que eu fazia mais força ainda. Porque eu já sabia que não ia frear. E aquilo me angustiava, e repetia, me angustiava, e repetia. Daí um dia, não sei dizer bem para vocês quando é que foi. Eu sei que um belo dia eu tive um diálogo consciencial comigo mesmo durante um sonho desse. Se não foi durante, eu também não lembro certinho, foi logo depois que estava acontecendo. Não sei o quê. Enfim, eu tive esse diálogo consciencial sobre o sonho, que foi uma espécie de análise que eu fiz. Eu estava muito insatisfeito com aquele sonho. Eu falei, que merda, né?
que merda, esse sonho não para, não consigo frear esse carro, não consigo frear esses veículos. Aí a minha consciência, vou colocar assim para um jeito de expressar, né? Como se fosse minha consciência conversando com essa voz insatisfeita com o sonho. A minha consciência veio e fez a seguinte pergunta: por que você está sofrendo? Simples, né, meu? A pergunta que qualquer terapeuta faria para alguém que está sofrendo, né? Por que você está sofrendo? Aí, rapidamente respondi: essa merda desse carro não consigo frear. Eu tento frear o carro, não consigo. Tento frear o sonho se repete. Tento frear o caminhão, tento frear o foguete. Eu não consigo frear. Ah, então você está sofrendo porque você não consegue frear o carro? Exatamente, eu estou sofrendo porque eu não consigo frear o carro. Aí minha consciência falou assim: não é por isso que você está sofrendo. Aí eu: não? Claro que é. Toda vez eu estou no carro, tento frear, já quase furei o alicerce do carro tentando frear, tanta força e o carro não freia. Claro que eu estou sofrendo porque eu não consigo frear esse carro. Falou: não é por isso não. Aí, então já que você sabe que não é por isso, e suponho que você sabe por quê, né? Então me diga, por que eu estou sofrendo? Aí minha consciência falou assim: porque você quer frear. Você não está sofrendo porque você não consegue frear. Você está sofrendo porque você quer frear. Não é para frear. Para de tentar sofrer, para de tentar frear, e você vai ver que você não vai sofrer mais. Nunca mais sofri, nunca mais tive sonho. O que é tentar frear o carro? É você viver em autonegação. Eu sofria, é um modo simbólico da questão aparecer para mim. Eu sofria porque eu não me permitia ser eu mesmo. Eu vivia em autonegação. E eu achava que eu estava sofrendo porque o certo era viver em autonegação. Aí eu decidi. Tem uma frase da oficina que eu falo de fazer aqui, fazer com alguma coisa. Isso aqui é um fio dental. Abre a mão, a pedra cai sozinha. Você não está sofrendo porque você não consegue frear, porque você tenta frear. Abre a mão, solta a mão do freio, tira o pé do freio, deixa o carro ir, deixa fluir. Permita-se. Simples assim. Seja você por uma caridade. É muito louco a oficina, porque o meu trabalho aqui, o meu trabalho aqui ele é absurdo. O meu trabalho todo aqui é pegar um grupo de pessoas no começo do ano e passar o ano inteiro dizendo para elas assim: seja você por caridade. Faça a caridade de ser você mesmo. Por favor, permita-se ser você. O maior interessado nisso tinha que ser você e não eu, né? Aí eu tenho que passar um ano inteiro para convencer uma pessoa a ser o que ela é. E dali, tem que mata unicórnio, não sei o que, vai, para ver se ela, por caridade,
se permite ser ela mesma. Seja você por caridade. Faça essa caridade ao universo. E o maior beneficiado vai ser você. Então, ele solta o freio. Abre a mão, a pedra cai sozinha. Permita-se ser você. Simples assim. Eu não vou mais ficar economizando muito spoiler. Porque chega lá na frente, o que eu ia falar aqui vocês não ouvem, então já falo várias vezes. Tem uma pergunta recorrente de todos os alunos, que é o que eu faço. Todos os alunos, vocês podem perceber, é comum vocês terem esse desejo de perguntar para alguém de autoridade, o que eu faço? Né? Toda vez que você procura alguém de autoridade, é para perguntar o que eu faço. Eu caso ou compro uma bicicleta? Eu vou pela direita ou vou para a esquerda? Não sei o que, eu não sei o que lá. O que eu faço? E o problema da viagem do herói, que nem o Manuel falou, não é o que você faz. Você não vive mal por conta do que... Para você viver bem, não é que você tem que fazer alguma coisa. Esse que é o ponto. Essa que é mais uma chave da felicidade suprema. Para viver bem, não é que você tem uma coisa que você não faz e você tem que começar a fazer. Tem uma coisa que você faz que você tem que parar de fazer. Igual eu lá no sonho. Para eu viver bem, eu não tinha que apertar mais fundo o freio do carro. Eu tinha que parar de fazer uma coisa que eu estava fazendo. Eu tinha que parar de frear. Deixar fluir. A mesma coisa. Para você viver bem, você não tem que começar a fazer uma coisa que você ainda não faz. Você tem de parar a que você está fazendo, que você faz o tempo todo. Que coisa é essa que você está fazendo o tempo todo? Vivendo em autonegação. Por isso você vive mal. Você não faz a caridade de ser você mesmo. Você não se doa para você. Aí você não se recebe. Você fica com o pé no freio, igual eu no sonho. Então, se você quiser viver bem, você não tem que começar a fazer uma coisa. Você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Você tem que parar de viver em autonegação. Você tem que optar pelo sim para você. Sim, eu me permito ser eu. Sim, eu vou ser eu. É isso aí, gente, que eu tinha para doar hoje. Eu acho que doei tudo aqui. Estou me sentindo esvaziado. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser conversar mais algum assunto, ainda dá tempo. É só vocês levantar a mão aí. Tá liberada, Ana Clara. Oi, Ferrari, boa noite. Eu queria perguntar sobre o que você mencionou no início, quando a gente está querendo aprender uma coisa, aí você falou sobre meio que ensinar, né? Ser como se fosse um professor daquela coisa. Aí, no caso, assim, se eu estou no meio do processo, se eu estou no início do processo, eu ainda não sei ensinar e também, porque eu não sei o suficiente, né? E tenho que aprender, né? Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, como é que eu vou executar isso se eu não tenho ninguém para ensinar? Porque assim, eu sei muito pouco. Eu finjo que eu tô ensinando, tipo, eu posso tentar falar no espelho, como se eu estivesse ensinando alguma coisa para mim mesma. Eu fiquei pensando como é que eu executaria isso enquanto eu não sei muito, sabe? Tipo, algo assim. Entendi. É simples. Eu vou selecionei aqui até para ler para você um poema que eu escrevi no Ferrariando tratando desse tema. É assim, o professor, você tem um alfabeto inteiro para ensinar.
A, B, C, D, E, F, G, H, N, alfabeto inteiro. Só que você não sabe o alfabeto inteiro ainda. Você só sabe até a letra B. Sabe A e B. Ensina A e B. Porque você já tem conhecimento de A e B. Você já sabe o que é A e B. E C. Não ensina C. Porque você não tem. Se você não tem, você não pode dar. Agora, se você tem A e B, você começa. Quando eu comecei a dar aula, era assim. Eu dava aula de A a B. Eu dava aula para iniciante, eu não dava aula para intermediário, porque eu ainda não sabia dar aula para intermediário. Então, eu comecei dando aula para iniciante. Aí eu fiquei bom. Aí eu comecei a abusar um pouquinho. Eu dava aula para A e B, aí eu comecei a dar aula para C. Para A e B eu já dava aula bem. Para C não muito bem, mas eu fui melhorando. Aí eu comecei a dar aula para A, B e C. Depois A, B, C e D. É isso. Você dá o que você tem. Então, se você... eu só sei A, não sei nem B ainda. Então, dá aula só para A. Entendeu? E vai tentando dar aula para B, e aí você vai conseguindo, e aí você vai avançando. Esclareceu? Esclareceu. Você não precisa saber tudo. Você precisa saber, você pode ensinar o que você sabe. E se você quiser ensinar mais, você começa a tentar aprender sobre a outra coisa que você quer ensinar. Mas, tá. Aí só mais uma pergunta. Aí se a pessoa não tiver muita vocação para professor, porque eu, por exemplo, assim, não... Uai, se você não tem vocação para professor, vai fazer outra coisa. Eu falei professor porque eu me usei como exemplo e eu sou professor. Se você não tem vocação para professor, esquece. Vai ser cozinheira. Vai ser, no seu caso, se tem vocação para desenho, vai ser desenhista. Vai na sua vocação. Você não tem que ser professor porque eu sou professor. Professor é minha vocação, não a sua. Eu entendendo que para eu aprender alguma coisa, eu tinha que ensinar as outras pessoas. Não. Se você não quer, eu estou te falando, se você quer aprender alguma coisa e você quer se colocar numa posição onde você é obrigado a aprender, se colocar numa posição de professor, funciona demais. Agora, se você não tem vocação para ser professora... Se eu quero assimilar um conteúdo de alguma matéria qualquer. Exatamente. É um truquezinho. Aí eu me coloco como professora. Aí você vai ser obrigado a aprender aquilo, porque como é que você vai ensinar se você não sabe? Então então isso vai funcionar para qualquer coisa, mesmo eu que desenho. Então eu quero aprender, sei lá, desenhar com cores, alguma coisa assim. Aí eu meio que posso tentar ensinar as outras pessoas. Você não vai conseguir ensinar nada que não for uma aprendizagem adquirida para você. Essa é a lógica. Entendi, verdade, não tem como. Exatamente. Tá bom, obrigada, Ferrari. Dispõe. Eu vou ler esse poema aqui para vocês, que trata sobre esse negócio de A, né? Se você não sabe o alfabeto inteiro, você sabe A, você já pode doar A, né? Esse poema chama Passando do Pronto, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas, por elas não saberem de A até Z, elas não vão até D, elas ficam só no A. Eu não sei até Z, então eu vou ficar só no A. Nem no A fica, não vai para lugar nenhum. Se você já sabe um pouco, você já tem o que doar. E outra, se você não se jogar a tentar, nunca que você vai avançar. Esse poema ele fala disso. Ele diz assim, não estou pronto, eu dizia, assim como você, exatamente assim como você, eternamente assim, esperando como você. O que? Não sei. Virei noites me guardando, me aguardando. Primeiro era preciso precisão, estar pronto, temperado, ao ponto, preparado, cadarço amarrado. Coincidentemente, assim como você, quando encontrava a resposta, mudava a pergunta. Quando acertava a barra da calça,
crescia a perna. Quando pintava a Mona Lisa, envelhecia o rosto. Conclusivamente, assim como você, me dei conta. Nunca estarei pronto. Nunca estarei ponto. E pronto. Mesmo despreparado, cru e verde, simplesmente me entreguei e dei um passo à frente. Escrevi esse poema para tratar disso. Você tem que começar, né? Se você quer. Não sei tudo ainda. Nunca saberá tudo, né? Resumindo esse poema, quem não tem cão, caça com gato. Estraguei o poema inteiro, né? Quem não tem cão, caça com gato, meu. É isso. Vai. Sem economia, porra. Diga lá, Isabela. Ferrari, a melhor maneira de ensinar seria simplesmente ser quem eu sou? Exatamente. Quando você é quem você é, você está ensinando o autoísmo ao mundo. Perfeito. É isso. Se você quiser ensinar o universo a ser autoísta, viva de forma autoísta. O seu simples jeito de viver vai estar ensinando o universo a ser autoísta. Quando você vê uma pessoa autoísta, ela te ensina. Não tem jeito. O jeito que ela vive te ensina. Perfeito, então, obrigada. Se você quiser ensinar a Juliane a ser Juliane, viva sendo Isabela, não sendo Juliane. Quando você, Isabela, vive sendo Isabela, você ensina a Juliane a viver sendo Juliane, sem precisar fazer nenhum esforço. Você ensina o Manuel a viver sendo Manuel, o Josimar a viver sendo Manuel, o Josimar. Eu sendo eu, estou ensinando vocês a serem vocês. E não é para vocês serem o Ferrari, é para vocês serem vocês. Fechou? Beleza. Então, deixa eu ver qual é o próximo livro aqui. Vamos encerrar essa demanda. Agora estamos no finalzinho da fase existencial. Tem mais 4 livros e aí começa a fase psicológica. Mais um mês e a gente vai entrar na fase psicológica. O livro que vocês vão ler a partir de amanhã é o livro Quem? Eu não vou falar nada porque esse livro é uma rasteira para vocês caírem do cavalo. Então, que vocês caiam do cavalo lendo o livro. Não vou falar na dica de nada, sem spoiler. 0 spoiler. Vocês caiam esborrachados no chão. Eu vou falar então a declaração e fica encerrado. Eu agradeço a todos a caridade de vocês estarem aqui sendo vocês. E prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de respeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, gente. Bom demais. Valeu. Prossigamos.